uma ótica de múltiplo, como é que você chega num valor justo. Então, são coisas sutis que, ao você responder esse tipo de coisa, tem que conhecer bem a área que você quer trabalhar, que é valorizado nessa posição. Uma boa resposta. Para valuation, eu botei aqui alguns pontos que eu acho que são bem pertinentes. Não acreditar cegamente no modelo, olhar para downside antes de upside, saber defender as premissas esticadas. Se você está no sell side. Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês as perguntas mais difíceis feitas num processo seletivo no mercado financeiro. Eu perguntei para a galera que acompanha meu trabalho, eu pedi para eles relatarem para mim quais foram as perguntas mais difíceis que eles já receberam. A ideia aqui desse vídeo é olhar cada uma delas e também passar para vocês como eu faria para responder. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente traz no canal, ativa as notificações, se inscreve, deixa um comentário para a gente ter um incentivo de seguir entregando conteúdo porrada para vocês. Vou usar aqui o material que o pessoal mandou no Instagram, tem bastante coisa que a gente pode aprender aqui. Primeira pergunta que o pessoal recebeu: era uma apresentação de um case, tinha que fazer um DCF para acionista, Free Cash Flow to Equity, mas eu fiz para a firma. Quando o recrutador disse que deveria ser para o acionista, lembrei que no meu caso a empresa não tinha dívida, então o Free Cash Flow to Equity e o Free Cash Flow to Firm eram iguais. O que eu destaquei quando for fazer um processo seletivo é saber a diferença entre os dois. Acho que tem vídeo meu aí explicando, tá? Mas basicamente o Free Cash Flow to Firm é o fluxo de caixa que sobra tanto para credores quanto para acionistas do negócio. O Free Cash Flow to Equity é o que sobra de geração de caixa livre somente para o acionista, tá? Normalmente, na maioria das vezes, você vai fazer um modelo via Free Cash Flow to Firm, dado que é uma forma que você faz o valuation sem o impacto da estrutura de capital no valuation. Com algumas exceções você pode fazer via Free Cash Flow to Equity. Se você domina as formas e tal, sempre fica mais fácil você conseguir responder esse tipo de pergunta. A pergunta que ele recebeu foi: fale um pouco sobre você, qualidades e defeitos. Aqui minha sugestão para esse tipo de pergunta é o seguinte: seja honesto, mas não tão honesto a ponto de prejudicar a sua chance de conseguir a vaga. Exemplo: estou aplicando lá para uma posição em Private Bank, tenho dificuldade em me conectar com as pessoas. Cara, isso já é um defeito aí que ferra muito você mandar bem nesse processo seletivo, porque Private Bank naturalmente é uma posição que você tem que estar em relacionamento com pessoas. Então, se o seu defeito é, eu tenho dificuldade de me expressar, tenho vergonha de falar com as pessoas. Cara, é um defeito que ele basicamente é deal breaker. Não consegue trabalhar aqui tendo esse defeito. Estou aplicando para crédito, não sei mexer no Excel, mesma coisa, não sei ele fazer um modelo e tal. Até esse não seria um bom exemplo, que é uma questão mais até técnica que o cara aprende. Aqui, acho que eles estão falando mais de aspectos de personalidade. Então seria, sei lá, sou um cara desatento. Seria um tipo de defeito que para crédito seria um negócio complicado. E as qualidades é a mesma coisa, tenta falar coisas que vão em linha com a vaga que você está aplicando. Por isso que eu digo que é importante você conhecer as posições que você está aplicando, ter que conhecer bem a área que você quer trabalhar, entender bem o que é valorizado nessa posição. E aí quando perguntam, beleza, fala aí qualidades suas e defeitos, fala qualidades exatamente o que é exigido nessa área e que sejam verdade, tá? Que você tenha de fato essas qualidades, e os defeitos, todo mundo tem muito defeito, escolhe aqueles defeitos que você tem que não vão prejudicar você para essa posição, seria a minha recomendação. Mesma coisa aqui, qual o melhor perfil se encaixa em um profissional do mercado financeiro? O melhor perfil é o perfil que os caras querem. Só que, de novo, tenta respeitar aí esse perfil de acordo com o que de fato você é. Não adianta você falar, não, eu sou o cara que faz tal coisa, mas se não tem essa qualidade, aí você tá mentindo ali no processo seletivo. Não acho que é um approach bacana. O cara recebeu a seguinte pergunta: o que você considera mais importante em um valuation? Minha resposta foi que as premissas eram mais crucial e também tinha que saber analisar cenários. Uma boa resposta, tá? Acho que para valuation eu botei aqui alguns pontos que acho que são bem pertinentes. Não acreditar cegamente no modelo, olhar para downside antes de upside, saber defender as premissas esticadas. Se você está no sell side, está querendo vender, você está querendo esticar o preço para cima. E no buy side, está fazendo o inverso, né? Que é olhar para downside. Usar cenários e sensibilidade para trabalhar com incerteza. Saber fazer uma análise qualitativa muito sólida antes de fazer o valor. Isso é um erro bem comum, a galera. Sai botando no modelo qualquer coisa, assim, antes de fazer valuation, tem que saber muito bem como é que funciona o setor, o modelo de negócio. E tudo que vem antes do valuation muitas vezes é mais importante do que o próprio valuation. Esse aqui recebeu um tipo de pergunta que é bem comum. Os caras perguntam uma coisa totalmente aleatória e eles não querem que você saiba exatamente a resposta. Tanto que é impossível, o cara vai dar entrevista sabendo exatamente quantas geladeiras são vendidas no país. Não, o cara não vai saber isso aí. O que eles querem testar aqui? Primeiro, como é que você age meio que sob pressão, porque o cara recebe uma pergunta dessa, o cara fica meio, como é que eu vou responder isso aqui? Tá? Então essa é uma coisa que os caras querem testar. E segundo, eles querem ver se você consegue ter uma linha de raciocínio crítica usando premissas que façam algum sentido, tá? Pensar em big numbers. Qual foi o exemplo que eu dei aqui? Tem milhões de respostas que você pode dar para esse negócio, mas eu respondi assim, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, vamos supor que 4 pessoas por família, logo isso dá 50 milhões de famílias no país. E aí tem um pessoal que está abaixo da linha de pobreza, que em tese não tem a geladeira, então botei uns 30%, tirei dessas famílias aí e sobrou
35 milhões de famílias. Assumi que a cada 7 anos essas famílias compram uma geladeira nova, então multipliquei por 14%, que seria 1 dividido por 7 anos, certo? E aí chega a mais ou menos 5 milhões de geladeiras vendidas no ano. Seria uma forma de responder isso. Até depois, por curiosidade, eu fui pesquisar se de fato era isso, mas não, é mais ou menos metade disso. Mas a linha de raciocínio é essa, tá? Os caras não querem que você acerte um número, tem que acertar o número de milhões de geladeiras. Não, mas você tem que mostrar qual o raciocínio que você utilizou para chegar nesse negócio, porque é isso que vai ser exigido de você no dia a dia, que é basicamente resolver um problema que talvez você não tenha todas as informações necessárias para responder. E aqui é uma coisa parecida, ó. É um pouco mais fácil, é quanto você pagaria no seu restaurante preferido. Então a ideia era estimar o P&L de um restaurante e fazer o DCF, caminho mais difícil, ou estimar algum múltiplo de saída considerando um investimento privado com baixa liquidez. Responder na hora, tipo, nem a gente está conversando aqui, responde. A resposta que eu dei aqui foi o seguinte: vamos supor, o ticket médio do restaurante é R$100 a refeição. Os caras abrem somente na janta e vendem mais ou menos 1.000 refeições por noite. O restaurante funciona 20 dias por mês, logo o faturamento bruto é aproximadamente 2 milhões, se multiplicar aí 100 por 1.000 por 20, dá esses 2 milhões. E aí que entra essa parte de conhecimento prático que eu bato bastante na tecla, que é o seguinte: se você para pensar, já analisou algum tipo de restaurante, algum tipo de empresa que atua próximo do varejo alimentício, vai saber que os caras têm uma margem um pouco justa. Fui generoso aqui, vamos supor, os caras têm uma margem líquida de 10%. Isso daria aí um lucro líquido mensal de 200 mil. Se eu multiplico por 12, eu chego mais ou menos 2,4 milhões por ano de lucro desse negócio. Coloco um múltiplo de 6 vezes e diria, não, venderia esse negócio aqui por aproximadamente 10 milhões, ou compraria esse negócio por aproximadamente 10 milhões. Cara, seria um jeito bem straightforward, direto ao ponto para responder. Poderia responder esse negócio de 1.000 jeitos diferentes. O importante é o quê? Porque o racional faz sentido. O que eu mostrei aqui. Você fala aí, eu sei que restaurante tem margem baixa. Cara, se falar isso numa entrevista, já mostra. O cara já analisou minimamente alguma empresa desse setor e outras empresas de outros setores para saber o que é uma margem alta ou baixa. Começa por aí. Ele sabe uma estrutura de um DRE para chegar num lucro líquido, ele sabe o que é margem, ou seja, sabe o que é indicador, ele sabe que receita é volume multiplicado por ticket médio, então assim, são várias coisinhas, ele sabe uma ótica de múltiplo, como é que você chega num valor justo, então são coisas sutis que ao você responder esse tipo de coisa, o cara já sabe que por trás disso tem uma série de conhecimentos que está trazendo ali na mesa, exatamente o que você quer transmitir para os caras. Me perguntaram como fazer o valuation da SpaceX sem os financials. O que eu falei, até a estratégia que eu falo, quem tem o guia de entrevistas que eu recomendo ter é o seguinte, né? Quando alguém pergunta um negócio, você não sabe, enfim, como responder, começa falando o que você sabe. Então assim, me perguntaram como fazer o valuation da SpaceX sem os financials. Cara, você não faz nem ideia. Fala, eu sei quais são as formas de fazer o valuation. Então, eu sei que o ferramental que eu poderia utilizar é ou um DCF, ou de repente olhar para múltiplos atuais, mas daí tem aqui a dificuldade de não ter muito comparável. Transações precedentes, mais difícil ainda, seriam as 3 principais ferramentas de fazer um valuation, que eu acho que seria um excelente exemplo de você falar, cara, imagino que seria algo eu particularmente seria algo via DCF, tá dado que tem pouquíssimos comparáveis aqui para você fazer um valuation aqui de SpaceX, mas é um excelente exemplo de como você consegue dar essa resposta, tipo, demonstra um pouco de conhecimento sobre o assunto. Se não quer se arriscar a falar exatamente como faria, claro, a primeira coisa que eu vou fazer quando sair dessa entrevista é verificar esse problema e trazer a resposta para vocês. E você faz exatamente isso, sai da entrevista, pesquisa lá como fazer o melhor valuation do mundo da SpaceX e manda para os caras. Você está sinalizando que você é um cara que, por mais que tenha um problema que você não consegue resolver na hora, você vai atrás, resolve o negócio e manda para os caras. Esse aqui é o guia que ensina isso, acho que é um excelente approach. Quais motivos levariam alguém a não gostar de você? Aqui eu falei o seguinte, tá? A gente tem um teste de personalidade aqui que é bacana, que ele é o seguinte, divide você em cores. Se você não sabe responder esse negócio, como é que eu responderia, né? Tentar entender como é que você é num dia ruim, como é que você faz para lidar com isso. Sei que eu sou um cara que pesa mais pro azul aqui, eu sei que eu sou um cara mais frio, reservado, então eu tento me esforçar para buscar uma conexão com as pessoas mesmo num dia que eu tô ruim. Esse teste de personalidade ele é bacana, porque ele permite você ter essa visão de que você de repente é, ou como você se enxerga aqui nesses atributos aqui num dia ruim, e você falar exatamente isso, mas não só a parte negativa, mas também falar, como é que você está tentando melhorar. Todo mundo tem um lado negativo. Então eu acho que essa resposta aqui do que alguém não gosta de você, cara, fala um motivo genuíno e fala como você combate isso. Só que, de novo, sempre cuidado para não ser algo que vá prejudicar aí. Tá numa vaga lá, eu tenho um problema que eu costumo explodir e xingar as pessoas. Aí o cara tá lá, sei lá, uma dinâmica de relacionamento com o cliente, o cara vai xingar o cliente, tem que ter essa cautela. Esse aqui, vaga de estágio BBA, é veterano da faculdade, perguntou sobre política econômica, o que achava de auxílio emergencial, o que achava de não sei o que. Uma sugestão que eu dou pra galera, que é antes de entrar em qualquer entrevista, ler no mínimo as manchetes do Brasil Journal e Valor Econômico, para saber,
cara, o que está em pauta no dia a dia, o que os caras estão olhando, para você minimamente saber o que estão falando e de repente ter alguma opinião ou saber quais são os lados de cada uma das visões de algum tópico. Você consegue estar meio que por dentro aí e saber responder isso aí. Outra coisa que eu acho que é muito válido é você, só que aí não é uma coisa do dia, é uma coisa que você vai construindo aos poucos, que é ir lendo a carta dos gestores, principais gestores de assets do Brasil, até do mundo, mas enfim, concentraria mais no Brasil aqui, quando estivesse aplicando para as posições. Tendo essa informação, você consegue saber muito bem o que os caras estão vendo em termos de expectativa de performance, o que os caras estão comprando, o que os caras estão vendendo. Então, você mencionar, não, os caras da SPX estão fazendo isso e isso por causa desse motivo do juro, cara, é o tipo de resposta aí que é muito porrada. O que você falaria para um cliente se o fundo que ele está alocado tivesse em constante queda? Tem um post lá no Instagram que fala exatamente isso, como é que se lida com um cliente que está perdendo dinheiro. O cara falou aqui, estágio mesa de câmbio, explica a relação que acontece com o dólar aqui, com a saída em massa de investidores estrangeiros. Essa aí seria basicamente o quê? Tô querendo sair do Brasil, os caras estão vendendo real, logo real desvaloriza, câmbio valoriza, e aí uma consequência disso aí poderia ser, sei lá, inflação sobe porque o cara está importando um produto mais caro, e aí juro vai ter que subir para conter essa inflação maior, e a consequência é um crescimento menor para o país. Seria uma leitura de um dos possíveis cenários dessa fuga aí de capitais dentro do Brasil. Estágio para Brecht. Acho o EBITDA a partir do lucro líquido, explicar o que é Free Cash Flow to Firm e DCF, montar um DRE, explicar TIR e VPL. Eu resumi isso aí, parte prática, finanças corporativas e saber falar de um case na prática. É verdade, se você tem um sample feito lá no seu currículo, saberia, obviamente, todos esses pontos, e também a parte prática, finanças corporativas aborda todas essas dúvidas que a gente falou, achar EBITDA, saber o que é um DRE, saber o que é um TIR, VPL, aí teria os drivers do setor de educação, aí teria que conhecer um pouco mais desse setor aí. Me fale quantas bexigas cheias cabem dentro de um avião. A mesma pergunta daquelas lá que não tem resposta certa. O que eu respondi aqui? Um avião que tem 200 metros quadrados, deve ter uns 500 metros cúbicos. Uma bexiga cheia tem 0,5 metros cúbicos, aí você divide um pelo outro, dá 1000 bexigas, que parece pouco, talvez essa bexiga ainda é tão grande, acho que dá para baixar ali aquele 0,5 metro cúbico, então dá para fazer um negócio menor aí, enfim, caberia mais. De repente fazer 0,05, aí seria 10 mil. A moral aqui é você responder alguma coisa com algum racional que faça sentido para, enfim, mostrar que você sabe pensar criticamente. Eu brinquei aqui que dá para responder como o ChatGPT aqui, que dá uma mega enrolada, como ele sempre faz. Pergunta, como passa uma provisão para processo trabalhista afeta os 3 demonstrativos? Então, como é que é o lançamento? Você acredita no passivo com contrapartida de débito no DRE, ou seja, lá no passivo está uma obrigação a pagar, passivo a pagar lá no passivo do balanço, provisão para, enfim, despesa trabalhista lá no passivo do balanço. Lembrando, quando você credita um passivo, ele aumenta, quando você debita, ele cai. No ativo é diferente, né? Quando você debita um ativo, ele sobe, quando você credita, ele cai. E lá no DRE, quando você debita, é um valor negativo, quando você acredita, é um valor positivo. Seria esse primeiro lançamento, e aí o efeito caixa seria quando for pago. Então, sairia o passivo contra o caixa lá no balanço, seria esse efeito caixa do pagamento. 2 empresas, tudo mais constante, uma deprecia um ativo em 5 anos, outra em 10. Como isso afeta o EV, EBITDA? Aqui tem 2 possíveis respostas. O que eu dei aqui com essa minha resposta aqui é o seguinte: se você assume que a despesa é exatamente igual, as 2 empresas têm a mesma despesa, o que muda só é a parcela caixa dessa despesa, aí essa é a minha resposta. Se você deprecia o ativo mais rápido, logo a despesa com depreciação todo ano vai ser maior, consequentemente o EBITDA vai ser maior e ele fica inflado. Agora você está me falando que o custo da empresa vai variar de acordo com o ritmo de depreciação, ou seja, o custo total não é o mesmo entre as 2 empresas e vai variar de acordo com quanto está depreciando o ativo deles. Aí a resposta é que tanto faz, não vai afetar, porque tudo que for de despesa adicional vai voltar no EBITDA, logo tanto faz, não vai afetar em nada o EV, EBITDA. Acho que eu daria essas 2 respostas lá pro cara que perguntou isso aí. Como você trabalha sob pressão e me sentir uma situação que você passou que representa isso? Isso aqui é legal falar dessa equação da motivação. O que é a equação que define nossa motivação para qualquer coisa? O valor da coisa está fazendo multiplicado pela sua expectativa de entrega, dividido por distrações e prazo. Logo, se você tem muita pressão, você está diminuindo a parte inferior ali da equação, que é o prazo, isso aumenta a sua motivação. Você poderia falar isso aí se você não tiver nenhum tipo de história para contar, enfim, do passado. Já consegui fazer tal coisa sob pressão, então acho que é uma ideia legal. Perguntou se eu iria com eles por X, sendo que X era abaixo da expectativa. Você está falando de grana. Eu acho que você quer defender salário maior, você tem que defender por A mais B. Como é que você gera muito valor na prática para os caras, que vai justificar esse salário, inclusive falar de diferenciais teus versus possíveis candidatos que os caras estão contratando. Aqui foi outra daquele estilo lá, entrevista
Especialista em boutique de M&A. Perguntaram quantas janelas tem na Faria Lima. Estimei o número de prédios, médio andar e tal. É isso aí. Esse é o racional que você deve fazer. O cara complementou um negócio bacana, ó, nessa pergunta aqui dos prédios. Falou, ó, nesse caso aí tem que pensar o fora do óbvio. Teria que contar o número de janela dos carros ou só do prédio, porque os caras não especificaram. Então também é uma coisa positiva você sair do óbvio. Beleza, galera? É isso que eu queria trazer pra você. Se gostaram, não esquece de curtir esse vídeo, deixa um comentário, segue o canal pra gente seguir entregando conteúdo porrada aí pra vocês. E aí, teve alguma pergunta que eu não respondi? Comenta aí uma pergunta que você recebeu num processo seletivo, que aí eu deixo minha resposta, seja aí, ou de repente gravo um vídeo em cima disso, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.